Bem-vindos à aula de Química Orgânica. Hoje falaremos sobre 3 estruturas diferentes. Ácidos carboxílicos são formados por hidrocarbonetos, que são ligações entre carbonos. Entre eles podem ter ligações simples, dupla ou tripla. Uma boa forma de lembrar isso é pensando na nossa mão. Como a ordem é alcano, alceno e alcino, pensamos que um dedo levantado é apenas um, então ligação simples. 2 dedos levantados é alceno, então dupla ligação. E 3 dedos levantados equivalem aos alcinos, que fazem 3 ligações. Dependendo da quantidade de carbonos ligados, há um nome a ser dado. 1 carbono, met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 et, 8 oct, 9 non e 10 dec. Nos ácidos carboxílicos, temos, além de carbono e hidrogênio, o oxigênio. O oxigênio fará uma ligação dupla com o carbono, e no mesmo carbono ocorrerá uma ligação simples de OH. Essa estrutura será sempre ponta de cadeia, logo se encontra em um carbono primário, carbono ligado a apenas um carbono. Aqui temos algumas características dos ácidos carboxílicos. Na nomeação da cadeia, sempre teremos o nome ácido na frente. Como essa estrutura é sempre encontrada na ponta da cadeia, não é preciso colocar a posição. O sufixo usado para os ácidos carboxílicos é ico. Quando tivermos 2 estruturas de ácidos carboxílicos na mesma cadeia, colocar o sufixo dioico, porque di indica 2, nesse caso de 2 estruturas. Existe sim uma nomenclatura usual, ou seja, uma nomenclatura dada pela IUPAC. Como exemplo, temos o ácido metanóico. Met por ser apenas um carbono. Ano por ser ligação simples. Ico, pois é sufixo de ácidos carboxílicos. O mesmo acontece com o ácido etanóico. Podemos ter mistura de estruturas nos ácidos carboxílicos. Assim, olhando o exemplo, temos os carbonos numerados de 1 a 7 formam uma cadeia carbônica responsável pelo prefixo et. No carbono 2, temos uma estrutura de ramificação, um etil, pois temos 2 carbonos. No carbono 3, temos outra ramificação, porém com 4 carbonos, sendo assim, butil. Na ponta, temos a estrutura do ácido carboxílico, então seu nome fica conhecido como ácido 2-etil 3-butil etanoico. No ácido etanodioico, temos a presença de 2 estruturas de ácidos carboxílicos, originando o sufixo di junto com ico. Et, porque contém 2 carbonos. Agora falaremos da segunda estrutura, os sais de ácidos carboxílicos. Os sais de ácidos carboxílicos formam-se a partir da união de uma base com um ácido. O sufixo usado é o ato, pois deriva de uma reação com o sufixo ico, que é consequente dos ácidos carboxílicos. Sua nomenclatura oficial será o nome de seu ácido formado, mais o nome do sal presente na reação. Para entender melhor essa reação, vejamos um exemplo. Na equação, mantemos a estrutura principal dos ácidos carboxílicos. O OH mais o H do hidróxido de sódio se unem formando H2O. A estrutura restante do hidróxido de sódio se mantém a mesma. Devido à frase do mosquito, aqui no final do slide, entendemos a mudança na nomenclatura. Em outro exemplo, temos o propanoato de potássio. Prop, porque existem 3 carbonos. Ato, o novo sufixo gerado da reação. E potássio, pois nesse caso, o sal presente era o potássio. Agora vamos falar da terceira estrutura, ésteres orgânicos. Os ésteres orgânicos são caracterizados pela substituição do hidrogênio da hidroxila OH por um radical orgânico. No exemplo do metanoato de metila, temos a substituição do hidrogênio da hidroxila pelo radical CH3. Nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial consiste na substituição da terminação ico do nome do ácido de origem por ato, mais o nome do radical que substituiu o hidrogênio com terminação ila. Aqui temos alguns exemplos. No primeiro exemplo, temos o metanoato de metila, pois o radical que está substituindo o hidrogênio
é um metil. No segundo exemplo, temos o benzoato de etila, pois temos o radical etil substituindo o hidrogênio na hidroxila. No terceiro exemplo, temos o etanoato de etila, pois temos o radical etil substituindo o hidrogênio da hidroxila. E no quarto exemplo, temos o etanoato de isopropila, pois temos o radical isopropil substituindo o hidrogênio da hidroxila. Agora temos a nomenclatura usual. Primeiro eu vou falar um pouquinho do uso dos ésteres no dia a dia. Muitos ésteres são usados como flavorizantes pelas indústrias de alimentos e aromas, ou seja, são substâncias utilizadas como aditivos químicos que conferem ou intensificam o aroma e o sabor de determinados alimentos, perfumes e outros produtos. Agora vamos para a nomenclatura usual. O éster metanoato de metila, na nomenclatura usual, é chamado de formiato de metila, pois vem de origem do ácido fórmico. O propanoato de etila, na nomenclatura usual, é chamado de propionato de etila, pois vem de origem do ácido propiônico. O etanoato de isopropila, na nomenclatura usual, é chamado de acetato de isopropila, pois vem de origem do ácido acético. Obrigado pela atenção, até mais. Conta a nota. Eu não